Fala, pai, vamos para mais um dia de dicas e palpites aqui no canal Juan Tipster. Lembrando que esse conteúdo é para mais de 18 anos e aposte sempre com responsabilidade. Vamos ao primeiro jogo do dia que eu separei para você, o jogo que ocorre entre o Milan e o Clube Brugge. O Milan nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias e 2 derrotas. Por outro lado, o Clube Brugge obteve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Milan dentro de casa é um time a ser batido nos últimos 5 jogos. Ele obteve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. É um time que sempre marca seu golzinho dentro de casa. É um time bastante over, sendo um time que dá muito trabalho aos seus adversários. Por outro lado, seu adversário nos últimos 5 jogos obteve 4 vitórias e 1 empate, porém não enfrentou equipe de expressão. Analisando a situação dos clubes na tabela, o Clube Brugge ocupa a 21ª colocação com 3 pontos e o Milan ainda não pontuou nesse campeonato, ocupa a 32ª colocação. O Milan já passou da hora de reagir na Liga dos Campeões e por isso eu acredito em Milan empate anula, tá pagando a cotação de 1,18, 1,20 a depender da casa. Se você for aquele cara que gosta de correr mais risco, Milan para vencer tá pagando a cotação de 1,45, 1,47 a depender da casa. Outra possibilidade é um jogo acima de 1,5 gol, tá pagando 1,20, 1,22, que também é uma boa para a gente acrescentar no nosso bilhete. Vamos para o segundo jogo do dia da Liga dos Campeões. É o jogo entre o Arsenal e o Shakhtar. O Arsenal nos últimos 5 jogos obteve 4 vitórias e 1 derrota apenas. Por outro lado, o Shakhtar obteve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Arsenal dentro de casa é um time a ser batido, é um time que vem numa race bonita, é um time que vem com 4 vitórias e 1 empate apenas, é um time que sempre marca seu gol dentro de casa. Por outro lado, o Shakhtar obteve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Eu vejo um jogo aberto, eu vejo um jogo na qual as equipes vão buscar o resultado o tempo todo e o Arsenal vai querer se impor dentro de seu estádio. Analisando a tabela de classificação, não dá para se basear muito no que vai acontecer. O Arsenal ocupa a 13ª colocação com 4 pontos e o Shakhtar apenas 1 ponto, ocupa a 27ª colocação. Analisando esse jogo, eu acredito que vai ser um jogo aberto e por isso pode-se acreditar que pelo menos ocorra um gol no primeiro tempo. Está pagando a cotação de 1,20, que é uma boa para a gente agregar ao nosso bilhete. Outra possibilidade é um jogo para mais de 2,5 gols, está pagando a cotação de 1,30, 1,35, que também é uma excelente cotação para a gente acrescentar no nosso bilhete. Vamos para o próximo jogo do dia, é o jogo que ocorre entre o Juventus e o Stuttgart. O Juventus nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias e 2 empates. É um time que sofre poucos gols. Por outro lado, a race da Juventus não é tão bonita, vem de 4 empates e 1 derrota. Em todas as partidas, pelo menos ele sofreu 1 gol. A Juventus dentro de casa é um time a ser batido. Nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias e 3 empates. Por outro lado, o Stuttgart fora de casa obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Analisando os times na tabela, a Juventus ocupa a 7ª colocação com 6 pontos, 100% das 2 partidas disputadas, e o Stuttgart apenas 1 ponto, ocupa a 25ª colocação. Analisando os jogos das equipes, eu acredito num jogo que vai prevalecer a Juventus, é Juventus empate anula. Correndo um pouco mais de risco, um jogo para mais de 1,5 gols, está pagando a cotação de 1,25, 1,26 a depender da casa. Vamos para mais um jogo do dia, um jogo que ocorre entre o Real e o Borussia. O Real, nas últimas 5 partidas disputadas, obteve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Por outro lado, o Borussia obteve 3 vitórias e 2 derrotas. São 2 times que sempre vai buscar o resultado, sendo dentro ou fora de casa. O Real dentro de casa está invicto, nos últimos 5 jogos obteve 5 vitórias. Analisando a race, o Real sempre marca seu gol, sendo um jogo para mais de 1 gol. Por outro lado, o Borussia fora de casa obteve 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. São 2 times bastante over, na qual os gols costumam sair. Analisando os clubes na tabela, o Borussia ocupa a 1ª colocação com 6 pontos.
e o Real ocupa a 17ª colocação. Está na hora do Real buscar fazer o resultado. Analisando os times, eu acredito num jogo aberto, eu acredito que ambas as equipes marcam pelo menos um gol, está pagando a cotação de 1,57, 1,53, a depender da casa. Outra possibilidade é Borussia pelo menos fazer um gol, está pagando 1,45, 1,47, a depender da casa. Vamos para mais um jogo do dia, é o jogo que ocorre entre o Sturm e o Sport, o último jogo da Liga dos Campeões que eu separei para vocês. O time da casa nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Por outro lado, o Sport obteve 4 vitórias e 1 empate. O Sturm dentro de casa obteve 3 vitórias e 2 derrotas, porém não vem enfrentando times de bastante expressão. Por outro lado, o Sport fora de casa tem feito uma boa campanha, tem feito bons jogos. Nos últimos 5 jogos ele obteve 4 vitórias e 1 empate. É um time bastante over, é um time que sempre busca o resultado jogando dentro ou fora de casa. Analisando os times na tabela, o Sturm ocupa a 31ª colocação e o Sport a 12ª colocação. Eu acredito que o Sport não perca essa partida e por isso eu vou Sport para vencer, pagando a cotação de 1,36, 1,38, a depender da casa. Outra possibilidade é um jogo para mais de um gol e meio, está com a cotação de 1,17, 1,18, que também é uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Desembarcamos no Brasil, vamos para o jogo da Série B, que ocorre entre o Santos e o Ceará. O Santos nas últimas 5 partidas obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Por outro lado, o Ceará tem feito bons jogos, nas últimas 5 partidas obteve 4 vitórias e 1 empate. O Santos dentro de casa tem feito uma boa campanha, vem de 3 vitórias e 2 empates. É um time bastante over, é um time que sempre deixa seu golzinho dentro de casa. O Ceará fora, a Race não vem tão bonita, vem de 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. É um time que sempre sofre gols jogando fora de casa. Analisando os times na tabela, o Santos ocupa a 1ª colocação e o Ceará ocupa a 5ª colocação, buscando se manter entre os 4. Analisando as odds, eu acredito que o Santos marque pelo menos um gol nessa partida. Está pagando a cotação de 1,22, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é casa, empate anula, está pagando a cotação de 1,33, também é uma excelente cotação, acima de um gol e meio, está pagando a cotação de 1,34, que também é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Vamos para a Série A, o jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense, é um jogo atrasado da 17ª rodada do campeonato. O Fluminense nos últimos 5 jogos tem de Arrice Feia, veio de 3 derrotas e 2 vitórias. Por outro lado, o Atlético vem numa race horrível, vem de 4 derrotas e 1 empate. O Fluminense dentro de casa tem feito os bons jogos, nos últimos 5 venceu 4 e perdeu somente 1. E o Atlético Paranaense fora tem feito uma péssima campanha, vem de 4 derrotas e 1 empate. Analisando os clubes na tabela, são clubes que estão brigando para não cair. O Fluminense ocupa a 15ª e o Atlético, dentro da zona, ocupa a 18ª colocação. É um jogo dos desesperados e eu acredito que o Fluminense marque pelo menos um gol dentro de casa. Está pagando uma cotação de 1,24, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é o jogo para mais de um gol e meio. São times que vai buscar se afastar ao máximo da zona do rebaixamento. E por isso eu acredito que vai ser um jogo aberto. Vamos para o último jogo do dia que eu separei para vocês, é o jogo que ocorre entre o Atlético e o River Plate pela Copa Libertadores. O Atlético nos últimos 5 jogos empatou 3, venceu 2. O River nos últimos 5 jogos empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. O Atlético dentro de casa obteve 4 vitórias e 1 empate, na qual dentro de casa ele sempre costuma deixar pelo menos um golzinho e sofre poucos gols dentro de casa. Por outro lado, o River fora de casa obteve 4 empates e somente 1 vitória. São times que buscam se impor no jogo, porém marca poucos e sofre poucos gols.
Analisando o jogo, eu acredito no jogo para menos de 3 gols e meio. Tá pagando a cotação de 1,17, que é uma boa para a gente agregar no nosso bilhete. Outra possibilidade é o Atlético vai para cima, vai querer se impor. Não saindo o gol, vai sair os escanteios. Eu acredito que saia mais de um escanteio no primeiro tempo para o Atlético. Tá pagando a cotação de 1,44, que é uma excelente cotação para a gente agregar no nosso bilhete. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Chegou a hora mais esperada, que é a hora do nosso bilhetinho. Segue no próximo vídeo.